Boa tarde, povo de Deus. Estamos mais uma vez aqui nessa terça-feira para podermos falar, de mais uma live hoje. Vamos falar do Santo Rosário, o que é essa devoção, as graças que nós aurimos na devoção do Santo Rosário. Então hoje nós vamos falar nessa live do Santíssimo Rosário, Então, desde já vamos pedir a proteção e a bênção da nossa Mãe Maria. Eu vou virar um pouquinho aqui a cadeira, porque essa luz aqui está um pouco atrapalhando. Então eu vou virar um pouco a cadeira para cá, tá bom? Aqui, tá bom. Então, é uma alegria estarmos aqui para falarmos do Santo Rosário. É um tema que me alegra muito quando eu vou falar, porque eu amo o Santo Rosário, o Santo Terço também, Então falar para mim do Santo Rosário é um privilégio, é uma graça imensa poder falar desse tema para vocês, que é o Santo Rosário. Mas antes de tudo, eu peço você que vai assistir essa live, que você compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, mande para algum amigo, Vamos começar a divulgar as coisas de Deus, vamos começar a divulgar aquilo que é santo, aquilo que nos santifica, tá bom? Então eu peço que você curta, que você compartilhe, e que possamos formar esse exército do Santo Rosário, tá certo? Então vamos começar invocando a nosso Senhor Jesus Cristo, a sua Mãe Maria, pedindo que eles possam, Jesus e Maria, possam nos abençoar nessa tarde. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, os nossos lábios, e a nossa boca anunciará vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Senhor, apressai-nos em socorrer-nos, sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pedimos a intercessão da Virgem Maria, a Senhora do Rosário, que Nossa Senhora possa nos abençoar nessa tarde, pedindo a intercessão da Virgem Maria, pelo título de Nossa Senhora do Rosário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos iniciar, a nossa live. Nós vamos falar hoje do Santo Rosário. E eu vou usar como base este livrinho, este livro aqui de São Luís Maria Grignion de Montfort, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário para se converter e se salvar. Então, eu vou estar usando esse livro, tá bom? Aqui eu tenho as edições aqui das Escravas de Maria, que eu acho que deve ser a mesma tradução da Eclésia. Então, eu vou estar usando esse livrinho aqui, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário para se converter e se salvar. E agora, antes de tudo, vamos pegar a nossa Sagrada Escritura e vamos abrir lá em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 28. Nós vamos ver aqui a Ave Maria na Bíblia. Ave Maria na Bíblia. Lucas capítulo 1, versículo 28. Lucas capítulo 1, versículo 28. Enquanto isso, vamos rezar o Ângelus, o Santo Anjo do Senhor, pedindo ao nosso anjo da guarda as inspirações nessa hora.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Então, Lucas 1:28 diz assim: Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Aí depois você pula lá para o versículo 42, no mesmo Lucas 1, versículo 42. E exclamou em alta voz, Isabel: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então aqui a gente vê que a Ave Maria está na Bíblia, né? A Ave Maria é bíblica, ela é uma oração totalmente bíblica, né? Então, a palavra de Deus atesta, né, a Ave Maria, que é uma oração extremamente bíblica. Então nós vamos agora para a nossa aula, né? Para a nossa partilha, nem aula, né? A nossa partilha que nós temos toda semana aqui no Facebook. Então, como eu falei para vocês, a Ave Maria, né, que está na Bíblia, é uma oração bíblica, tá bom? E é uma arma importante, né, na conversão dos pecadores e dos hereges. Então, você que está assistindo essa live, ou que vai assistir, né, tenha o hábito de rezar o terço, o Santo Rosário. A gente não tem ideia, né? Talvez a gente possa ter uma ideia pela essa partilha que nós vamos ter aqui agora, mas a gente não tem ideia do poder do Santo Terço, do poder do Santo Rosário, daquilo que o Santo Rosário pode fazer na nossa vida. E o Santo Rosário, o Santo Terço pode revolucionar a nossa vida, pode fazer uma revolução na nossa vida, espiritualmente falando. Então vamos acreditar no poder da Ave Maria, vamos acreditar no poder do Santo Rosário. É importante que nós possamos pegar o nosso terço todos os dias e rezá-lo, o nosso rosário e rezá-lo, né? Não importa se é só um terço que você reza ou o rosário completo, mas que possamos rezá-lo, né? Que possamos ter devoção ao Santo Rosário, né? Que possamos ter devoção ao Santo Rosário. E aqui eu já começo com o texto do livro que diz que o rosário ele não é opcional, né? O Santo Rosário ele não é uma opção, ele não é opcional. É o prefácio do livro, tá? É o prefácio desse livro, que diz: Nossa Senhora de Fátima diz-nos que há apenas um caminho para vencer esta batalha, a batalha que nós estamos tendo. Qual é o caminho que nós temos para vencer as nossas batalhas do dia a dia? Muitas vezes a gente passa por coisas na nossa vida, né? A gente passa por tribulações, a gente passa por dificuldades financeiras, dificuldades no nosso trabalho, dificuldades na nossa vida pessoal. Ou seja, nós vivemos uma batalha. Nós vivemos uma vida espiritual e uma vida mesmo dos nossos negócios muito ferrenha. Uma luta mesmo, né? E há apenas um caminho para vencer esta batalha, que era usar os poderes espirituais, as armas espirituais. Isso é Nossa Senhora em Fátima que diz. E lutar com estas armas espirituais para vencer. Se não a usarmos, sem dúvida perderemos. Esta é a pura verdade. Esta é a verdade do assunto, para dizê-lo em poucas palavras. Através deste pequeno livro, aprofunde-se na devoção do Santíssimo Rosário. Esse livro aqui, gente. Se você não tem esse livro, procure na internet e obtenha esse livro. Eu acho que tem até ele em PDF por aí na internet, mas se for possível você comprar este livro, compre. Este livro é muito importante, né, para a nossa vida, para nós termos um amor ao Santo Rosário, né? É importante que nós conheçamos o Santo Rosário, que nós conheçamos a força do Rosário, né? Então, se você não tem ainda este livro, adquira-o, né? E aí nós vamos agora ver as promessas que Nossa Senhora fez a São Domingos de Gusmão e ao Beato Alano de la Roche. Nas aparições, ela lhe falou sobre a devoção ao Santo Rosário e que obterão o seguinte. Aí, aqui, vai falar das 15 promessas de Nossa Senhora para aqueles que rezam o Santo Rosário. Diz assim: a todos os que rezarem o meu rosário com devoção, prometo minha proteção especial e grandíssimas graças. Olha só, se você rezar o terço, se você rezar o rosário todos os dias,
você vai obter a proteção especial de Nossa Senhora e você vai obter as graças do coração imaculado de Maria. Então, se você tiver o seu terço, o terço, gente, não é menos de 20 minutos você reza o terço, 15 minutos, 20 minutos. Vamos dar esses 20 minutos a Nossa Senhora todos os dias e nós vamos ver as graças que ela vai fazer na nossa vida. E também a proteção. Aquele que perseverar na oração de meu rosário receberá uma graça insigne, ou seja, uma graça particular, né? Uma graça particular. Nós vamos obter uma graça, ou seja, perseverar significa o quê? Olha só o que Jesus fala no Santo Evangelho. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar na oração de meu rosário, Nossa Senhora dizendo, aquele que perseverar na oração de meu rosário, receberá uma graça insigne. O rosário será uma defesa poderosíssima contra o inferno. Olha só que forte. A terceira promessa. O rosário será uma defesa poderosíssima contra o inferno. Destruirá os vícios, libertará do pecado, dissipará as heresias. Ou seja, você vai estar protegido contra o demônio, contra o inferno, né? Você será defendido por Nossa Senhora contra os ataques do inferno. Destruirá os vícios, ou seja, muitas vezes a gente reza por aquela pessoa da nossa família que está no alcoolismo, nas drogas, né? A gente reza por pessoas da nossa casa que estão vivendo em vida de pecado, de adultério. Você, muitas vezes, esposa, esposo, seu esposo está dando problema para você, bebendo muito, né, farreando. O, o rosário, ele tem o poder de destruir os vícios. Libertará do pecado. Às vezes a gente vai para a confissão. Quantas vezes a gente vai para a confissão com os mesmos pecados e às vezes a gente não vê saída de libertação? E o rosário, ele nos liberta dos nossos pecados, né? Dissipará as heresias, né? Dissipará as heresias. Quarta promessa. O rosário fará florescerem as virtudes e as obras. Você quer ter bons filhos? Você quer ter um bom esposo? Você quer fazer tudo bem na sua vida? Então o rosário faz florescer as virtudes e as boas obras. E obterá para as almas a mais abundante misericórdia divina. Fará que nos corações o amor ao mundo seja substituído pelo amor a Deus, elevando-os ao desejo dos bens celestes e eternos. Quantas vezes a gente só pensa em coisas passageiras? Quantas vezes a gente só pensa em trabalhar, 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 né? Não é errado, né? Não é errado você trabalhar, mas muitas vezes a gente coloca o nosso trabalho como centro da nossa vida. E não é desse jeito. Mateus capítulo 6, versículo 19 diz, né? Ajuntai para vós tesouros no céu, né? Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajuntai para vós tesouro nos céus. Quando a gente fica centrando muito no trabalho, centrando muito, e a gente esquece das coisas de Deus. Quantas almas se santificarão com esse meio, ou seja, com o Santo Rosário? Nós nos santificaremos pelo Santo Rosário. Quinta promessa. Quem se confia a mim por meio do Rosário não perecerá. Ou seja, Nossa Senhora está prometendo que aqueles que rezarem o Rosário, se confiarem a ela, todos os dias, pela oração do Santo Terço, pela oração do Santo Rosário, né, não vai ser condenado ao inferno se estiver em estado de graça. Também vale lembrar isso aqui. Não adianta nós rezarmos o texto todos os dias se nós não queremos abandonar o pecado ou não temos, né, não temos menção de abandonar o pecado. Não adianta, né? O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Então Nossa Senhora disse, se você se confia em mim por meio do rosário, você não vai perecer, você não vai ser condenado ao inferno. Quem rezar meu rosário com devoção, meditando os seus mistérios, não será oprimido pela desgraça. Quem rezar meu rosário com devoção, meditando os seus mistérios,
não será oprimido pela desgraça. Pecador se converterá. Justo crescerá em graças e se tornará digno da vida eterna. Ou seja, se nós meditarmos todos os dias os mistérios, hoje são os mistérios dolorosos, né? Terça-feira. Primeiro mistério, a agonia de Jesus. Segundo, a flagelação. Terceiro, a coroação de espinhos. Quarto, a subida ao Calvário. E quinto, a crucificação e morte de Jesus. Se nós meditarmos todos os dias, e amanhã vai ser outra meditação, depois da manhã outra. Se nós meditarmos, Nossa Senhora está dizendo aqui, né? Se nós meditarmos os mistérios do Rosário, nós não seremos oprimidos pela desgraça, ou seja, desgraça nenhuma. É o que diz o Salmo 90, né? Praga nenhuma chegará à tua tenda. Nossa Senhora nos promete isso, se rezarmos o Rosário. O pecador se converterá. Olha só, isso vem muito, Nossa Senhora bate muito na tecla da conversão. Bate muito na tecla da conversão. Que nos converteremos verdadeiramente se praticarmos o Rosário. E alcançaremos também a conversão daqueles que precisam de conversão. Talvez seja o nosso filho, talvez seja o nosso marido, precisando de conversão, né? Justo crescerá em graças e se tornará digno da vida eterna. Aí diz, sétima promessa, os verdadeiros devotos de meu rosário, os verdadeiros devotos de meu rosário, não morrerão sem os sacramentos da igreja. Se você se devotar todos os dias ao texto, se você rezar o rosário todos os dias, você não vai morrer sem receber um sacramento. Olha só que graça. Que graça é essa que o Santo Rosário nos dá. Nós não vamos ser desesperados da nossa salvação. O Senhor vai nos dar a nossa salvação e vai nos dar todos os sacramentos. Todos os sacramentos. Aqueles que rezam o meu rosário encontrarão durante sua vida e em sua morte a luz de Deus e a plenitude de suas graças, e participarão dos méritos dos bem-aventurados. Olha só, na hora da morte, Nossa Senhora vai estar com a gente, com as suas graças, e nós vamos alcançar o céu. Libertarei muito prontamente do purgatório as almas devotadas a meu rosário. Ou seja, sabe o que é que isso significa? Que mesmo que você rezou o texto todos os dias aqui na Terra, que você ou mesmo o rosário completo, se for ainda melhor o rosário completo, né, melhor, os 4 terços, né, mistérios gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Se você reza todos os dias, né, e mesmo assim você for para o purgatório, Nossa Senhora vai te libertar do purgatório no mesmo dia. Olha só que graça, gente. Que graça. Os verdadeiros filhos de meu rosário gozarão de uma grande glória no céu. Olha só. Que forte. Os verdadeiros filhos de meu rosário gozarão de uma grande glória no céu. Os que pedirem, o que pedirem por meio de meu rosário, obterão. Ou seja, se você está precisando de uma graça particular, se você está precisando de algo urgente na tua vida, se você rezar o texto, se você rezar o rosário todos os dias, você vai obter essa graça por meio do Santo Rosário, do Santo Terço. Aqueles que defenderem meu rosário serão socorridos por mim em todas as suas necessidades. Quantas pessoas dizem, rapaz, isso daí é uma oração repetitiva, oração vã, principalmente os protestantes. Gostam muito de dizer isso. Isso é uma oração repetitiva, isso é uma oração vã. Mas se a gente for condenar a oração repetitiva, a gente vai ter que condenar Jesus também. Porque Jesus, diz o Evangelho, que quando ele estava agonizando lá no Horto das Oliveiras, ele se afastou para rezar. Depois ele voltou para os discípulos, encontrou os discípulos dormindo, e depois ele voltou e diz a palavra que ele repetiu as mesmas palavras. As mesmas palavras. Está aqui no Santo Evangelho. Eu vou até procurar aqui para que a gente possa dizer, ver, que é isso mesmo. Né?
Ó, Mateus capítulo 26, versículo 24. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Ou seja, Jesus repetiu as mesmas palavras. E se a gente for condenar as orações repetidas, a gente vai ter que condenar Jesus. Porque ele repetiu as mesmas palavras aqui. Né? Repetiu as mesmas palavras. Então, quantas vezes a gente se vê diante disso, do texto, né? Algumas pessoas, principalmente os protestantes, dizendo que não vale a pena rezar porque é uma oração repetitiva, não sei o quê, que Deus não escuta, que não sei o quê. Pois se a gente for condenar o texto, a gente vai ter que condenar Jesus, porque Jesus orou repetidamente. E também, como diz Santa Bernadette Subiru, que foi a vidente de Nossa Senhora de Lourdes, ela disse que quando a gente reza o rosário, a gente está dizendo: mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo. Que graça, né? Que forte isso na nossa vida. E também, né, o Santo Rosário é isso que pode nos dar essa graça, né? E quando a gente está namorando, por exemplo, a gente nunca cansa de se dizer, né, para o amado ou para a amada: eu te amo, eu te amo, eu te amo. A mesma coisa acontece com Nossa Senhora, quando a gente reza o texto. Que a gente está ali repetindo as Ave-Marias, mas a gente está dizendo: mamãe, eu te amo, mamãe, eu te amo. Que graça, né? Obtive de meu filho, olha só Nossa Senhora dizendo: obtive de meu filho que todos os membros da Irmandade do Rosário tenham por irmãos durante a vida e na hora da morte os santos no céu. É a confraria do Santo Rosário. Então Nossa Senhora, ela obteve no céu, diante de Deus, diante do filho dela, que aqueles que rezassem o rosário todos os dias pudessem ter por amigos e por intercessores todos os santos do céu. Então, quando a gente reza o terço, o rosário, a gente está tendo como intercessores todos os santos no céu. E depois diz a próxima promessa: aqueles que rezarem fielmente meu rosário serão todos meus filhos amantíssimos, irmãos e irmãs de Jesus Cristo. Ou seja, Nossa Senhora vai ter um amor especial por todos aqueles que rezam o terço, que rezam o rosário. E a última promessa: a devoção a meu rosário é um grande sinal de predestinação. A gente pode traduzir essa palavra predestinação pela palavra salvação. Né? É um grande sinal de salvação, de predestinação. Né? Então, essas são as promessas do rosário. Né? As promessas do Santo Rosário. Né? Então, isso aqui eu li só as promessas para vocês. Eu não estava, quando eu estava hoje meditando nessa aula, não era para me ler, foi coisa do Espírito, né? Não era para me ler as promessas, mas eu li, porque é forte, gente. Nossa Senhora promete, são 15 promessas que Nossa Senhora nos dá para aqueles que rezaram o rosário. A salvação, não morrerá sem os sacramentos. Se você estiver rezando por alguém, vai se converter aquela pessoa. Claro, não é de imediato. A oração também é um processo, né? É um processo. Às vezes a gente tem a oração como algo mágico, né? Como algo, não, eu vou rezar, vai se converter amanhã. Não é assim. Precisamos perseverar. Também existe essa promessa aqui. Precisamos perseverar na oração do Santo Rosário. Então, para que a gente possa entender um pouco desse livro, porque a partir de hoje é um pouco desse livro, né? O segredo admirável do Santíssimo Rosário para se converter e se salvar. A gente precisa entender um pouco quem era o autor desse livro. São Luís Maria Grignon de Montfort, que é esse santo que está aqui, ó. São Luís Maria Grignon de Montfort. Então, para que a gente entenda um pouco, para que a gente possa introduzir na obra, né, a gente vai ter que introduzir um pouco na vida de São Luís. Quem foi esse santo? Como era a vida desse santo? Né? Então, para começar, São Luís, gente, ele foi um santo de extraordinária importância para a igreja. Por quê? Por que São Luís ele foi um santo? Eu acho que todos nós aqui já tivemos contato com o Tratado da Verdadeira Devoção, né?
O Segredo de Maria, o livro de São Luís, mas principalmente o Tratado da Verdadeira Devoção. Então, o santo que escreveu esse livro é o mesmo que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, né? Então, por que ele foi esse santo tão extraordinário e tão importante para a nossa igreja? Porque ele nos deixou, ele conseguiu, né, fazer uma reflexão teológica sobre a Virgem Maria, que impactou gerações de santos. Ou seja, o Tratado da Verdadeira Devoção impactou muitos santos. Vamos lembrar aqui alguns santos. O primeiro e mais, assim, que foi o que viveu a consagração a Nossa Senhora, desde a época de seminarista, foi São João Paulo II. Né? São João Paulo II, através daquele seu tema, né? Que foi o tema do seu papado, Totus Tuus, né? Todo teu, sou todo teu, Maria. Né? Então, através do seu Totus Tuus, São João Paulo II viveu o seu papado, a sua vida sacerdotal, desde o seminário. Né? E aí veio Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Calcutá, Santa Faustina Kowalska, São Maximiliano Maria Kolbe, Santo Afonso Maria de Ligório, São Domingos Sávio, enfim. Uma infinidade de santos que fizeram essa consagração, São João Bosco, que fizeram essa consagração e que impactaram. Né? Ou seja, o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís foi uma coisa forte e impactante na igreja, formadores de santos realmente. Tanto é que ele foi o primeiro, né? Foi o primeiro a ser formado dentro desse método, São Luís de Montfort. Então, impactou. Né? E também, sem falar que o demônio escondeu por 130 anos esse livro. Né? O inferno todo estava enfurecido contra o Tratado da Verdadeira Devoção. Então, não só pelo tratado, mas nós temos aqui o Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, nós temos Cartas Seletas aos Amigos da Cruz, nós temos o Segredo de Maria, né? Enfim, vários livros que São Luís escreveu que impactaram outros santos, né? Não só apenas o tratado, mas outros tipos de leituras, pela qual nós temos um aqui, né? E trata-se, assim, de um homem de piedade mariana extraordinária. São Luís era devotíssimo da Virgem Maria, né? Devotíssimo. São Luís de Montfort. Ele era devoto demais de Nossa Senhora. Né? Assim como são todos os santos, né? Todos os santos são devotos da Virgem Maria. Não tem um santo da igreja que não seja devoto de Nossa Senhora. E ele era oriundo de uma família de 17 irmãos, 18 com ele. Então, ou seja, os pais tinham 18 filhos, né? 17 irmãos, né, de São Luís, 18 filhos ao total. E ele sempre se destacou dos demais irmãos pela sua prática de piedade à Virgem Maria. Né? Ele sempre foi aquele que se destacou dos outros pela sua piedade, pela sua vida e principalmente pela sua devoção à Virgem Maria. E o seu nome de batismo é Louis Grignon. Louis Grignon. A gente conhece ele como São Luís Maria Grignon de Montfort. Né? Ou seja, mas o nome dele apenas é só Louis Grignon. Esse Maria, esse nome Maria, ele colocou na crisma, quando ele se crismou. Então, quando ele se crismou, ele colocou o nome Maria na crisma. Então, ficou São Luís Maria Grignon, né? Depois da crisma. E Montfort é a cidade que ele nasceu. E a cidade hoje é mais famosa do que o próprio santo, pelo próprio santo, né? Então, São Luís Maria, que foi um nome que ele escolheu na crisma, Grignon, que é o seu sobrenome mesmo, de Montfort, que é a cidade. São Luís Maria Grignon de Montfort. Né? Então, para a gente poder entender um pouco da dinâmica do nome. Né? O nome dele não é Luís Maria Grignon de Montfort, não. O nome dele é Luís Grignon só. Mas o Maria ele colocou na crisma e o Montfort é por causa da cidade. Da cidade que ele veio. Né? Nos relatos da sua família, conta-se que São Luís era tão devoto da Virgem Maria que quando ele escutava alguém pregar sobre Maria, ele ficava vermelho.
Ele ficava tão vermelho pelo amor que ele sentia a Nossa Senhora, pelo amor que ele sentia a Virgem Maria, né? Ou seja, o seu coração ele tinha aqueles transportes de amor pela Virgem Maria, né? Ele ficava vermelho pelo amor que ele sentia no seu coração pela Virgem Maria. E aí, aos 19 anos, pela sua devoção a Nossa Senhora, ele resolveu ser sacerdote, muito cedo, apenas com 19 anos. Né? Com 19 anos, ele resolveu ser sacerdote e ele saiu como mendigo, com o terço na mão e a imagem de Nossa Senhora na outra mão, mendigando todo o caminho de Montfort até Paris para entrar no seminário. Que amor que ele tinha pela sua vocação. São Luís, ele era um apaixonado pela sua vocação. E ele tinha muito bem em mente o que ele queria ser. Queria ser sacerdote. Queria ser padre. Então ele entrou no seminário mais pobre de Paris, porque ele não tinha dinheiro para arcar com seus estudos. Ou seja, ele entrou no seminário mais modesto. Porque o seminário de São Sulpício, que fica lá em Paris, que era um dos mais caros, somente para pessoas da nobreza, de filhos de pessoas da nobreza, ou de parentes de pessoas da nobreza que podiam arcar com os estudos, né, para ser sacerdote. Ele não, ele entrou no mais simples. Né? E lá no seminário de Paris, ele tinha que fazer algum trabalho para ele poder também, não significa que por ele fazer parte do seminário mais pobre, ele não tinha que ter algumas despesas, então ele tinha também algumas despesas. Então ele tinha um trabalho de velar corpos, né? Ou seja, como é que era isso? São Luís pegava e era pago para ficar em velórios, rezando o terço, né? Velando os corpos, né? A noite toda. Ou seja, às vezes a família não estava disposta a ficar a noite toda, então ele ganhava por isso. Ele ganhava para ficar velando corpos, para ficar rezando o terço, né? Enfim, porque às vezes a família ela não se dispunha a ficar a noite toda. E ele recebia esse dinheiro, recebia dinheiro por esse pequeno trabalho. Então, essa experiência de trabalho de São Luís Maria fez que ele percebesse uma coisa. Fez com que ele percebesse que a vida é muito, muito curta. Né? Ou seja, para que eu vou me importar com coisas supérfluas? Para que eu vou me importar com coisas que não vão me edificar? Se a vida é curta, se a vida passa, se nós somos pó. Né? Para que eu vou ficar me importando com coisas passageiras se a vida é muito frágil? Amanhã, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu não posso não estar, não sei. Né? Então isso fez com que ele tivesse sempre em mente a sua salvação. E saber que a vida passa muito rápido. Então, ele finalmente conseguiu entrar no seminário de São Sulpício, que era o seminário mais rico de Paris, e recebeu uma formação mais sólida. Né? Ele vinha de um seminário mais humilde, né, de Paris, e depois ele conseguiu entrar no seminário de São Sulpício e ter uma formação mais séria, mais sólida. Mas mesmo assim teve muitas dificuldades e sofreu perseguições pelo seu temperamento bretão, porque São Luís era da Bretanha, né, uma parte da França chamada Bretanha. Então, o povo dessa região é conhecido por ser um povo muito cabeça dura. Então, São Luís, como um bretão, né, ele não abria mão de suas convicções. Então, isso fez com que ele tivesse uma personalidade muito forte. E ele também, ao mesmo tempo, ele era muito introvertido, ou seja, ele era muito calado. Então, os professores mesmo, às vezes até alguns colegas, achavam que ele fazia aquilo, né, porque ele queria ser mais do que os outros, mas não tinha nada a ver com isso. Né? Não tinha nada a ver com querer ser mais do que os outros, falta de humildade, não. Tinha a ver com o temperamento mesmo de São Luís de Montfort. Então foi no seminário de São Sulpício
que ele teve o seu conhecimento sobre a Virgem Maria, né? Da teologia que podemos aproveitar hoje. Desses livros que nós temos, foi no seminário de São Sulpício que São Luís escreveu, teve conhecimento, né? Da vida dos santos, dos padres da igreja, até mesmo da Virgem Maria, né? Então, ele teve esse conhecimento no seminário. É importante também nós falarmos que no seminário de São Sulpício, São Luís Maria também trabalhou como bibliotecário. Então, ele lia muitos livros, né? Em horas vagas, ele tinha muito conhecimento dos santos da igreja, São Boaventura, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e etc. Então, ele lia muita coisa relacionada a esses santos e principalmente a Virgem Maria, né? Existe no tratado, existe até vários livros que ele cita, como o Tríplice Coroa da Santíssima Virgem, né? Enfim, Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório, mas isso através do conhecimento de São Boaventura, né? Porque Santo Afonso ainda não tinha nascido no tempo de São Luís. Então, o Glórias de Maria, São Luís, ele conheceu através de São Boaventura. Foi ordenado com 27 anos, ou seja, ele entrou no seminário aos 19 e aos 27 ele foi ordenado sacerdote. Então, ele, recém-ordenado, ele voltou para a sua Bretanha e começa a pregar santidade lá na Bretanha. O clero se sente ameaçado e o persegue. Por quê? Porque o clero da época não era tão virtuoso, né? São Luís ele era um santo muito virtuoso, um sacerdote virtuoso. Nós tínhamos sacerdotes na época de São Luís que não viviam as virtudes, viviam vida de vício, de pecados e etc. Então o clero via São Luís como uma ameaça, né? Então ele resolve partir para Roma e se encontrar com o Papa Clemente, porque ele encontrou muita resistência, né, de muitos padres e bispos. Então ele tinha muita dificuldade de entrar nas paróquias e pregar a sua doutrina, né, aquilo que ele aprendeu. Então ele resolve partir para Roma, né, e se encontrar com o Papa Clemente XI e pede ao Papa que aprove sua missão. Ele recebe uma missão pontifícia e o título de pregador apostólico, ou seja, agora ele estava libera geral, né, para ele. Pode pregar em qualquer paróquia da sua diocese, né? Então ele tem a autorização do Papa, possui a permissão do Papa para pregar em todas as dioceses daquela região. Mas só que é importante também nós ressaltarmos aqui que São Luís ele queria ir para o Canadá como missionário. Mas o Papa disse não, que ele devia pregar o Santo Evangelho em sua terra, porque lá era que era necessidade, né? Mas até então ele queria, São Luís, ele queria partir para o Canadá como missionário. Mas o Papa disse, não, você vai ficar lá na sua diocese mesmo, porque lá o povo necessita, né? Então, esse é um pouco da vida de São Luís, do santo que escreveu esse maravilhoso livro, O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, para se converter e se salvar. Então, agora a gente, conhecendo um pouco da vida, né, porque a gente tem que introduzir um pouco, né, da vida desse santo, da vida desse homem que escreveu essa obra maravilhosa. Assim também como o Tratado da Verdadeira Devoção. Agora nós vamos entrar já mesmo falando desse livro, né? Falando um pouco desse livro. Então, quais são os caminhos para o Santo Rosário, né? O esquema próprio do livro, do Segredo do Rosário, é importante eu falar um pouco para vocês do que o livro é composto, né? O que se compõe o livro. Então, esse livro, ele se compõe de uma introdução, né? De uma introdução, onde vai falar, onde São Luís ele vai ali colocar 4 categorias de pessoas, né? Ou seja, esse livro ele tem uma introdução onde São Luís ele vai nos falar de 4 categorias de almas, de pessoas, que são os sacerdotes. Ou seja, São Luís ele começa o livro escrevendo para os seus, né? Para os seus irmãos pregadores, aqueles que são sacerdotes como ele também. Então ele quer começar o livro
escrevendo para os sacerdotes. E principalmente como se fosse escrever para ele mesmo, né? Porque ele é sacerdote. Então ele começa uma rosa branca para os sacerdotes, né? São 4 rosas na introdução. Uma rosa branca, a rosa vermelha, uma roseira mística e um botão de rosas. A gente vai entender por quê. Então a rosa branca são para os sacerdotes. A rosa vermelha, que é a segunda, para os pecadores. A roseira mística para as almas místicas, ou seja, para os espirituais, para aquelas pessoas que já estão em um estado elevado de espiritualidade. E o quarto, há um botão de rosas para as crianças. Então, São Luís escreve essa pequena introdução, oferecendo para os sacerdotes, para os pecadores, para as almas espirituais, né, para as almas místicas e para as crianças. Mas eu gostaria de destacar aqui a rosa branca, né, que é a primeira rosa que São Luís escreve nesse livro, né? Olha só o que São Luís fala. Aos padres, aos sacerdotes, aos ministros do Altíssimo. Ministros do Altíssimo, pregadores da verdade, trombetas do Evangelho, permite-me oferecer-vos a rosa branca deste pequeno livro, para introduzir em vosso coração e em vossa boca as verdades que aqui são expostas com simplicidade. Em vosso coração, para empreenderdes vós mesmo a santa prática do rosário e saboreardes os seus frutos, em vossa boca para pregardes aos outros a excelência desta prática, por este meio e convertê-lo. Livrai-vos, peço-vos, de considerardes como vulgo, e mesmo como muitos sábios orgulhosos, esta prática, como pequena e pouco consequente, pois ela é verdadeiramente grande, sublime e divina. Foi o céu que nola deu, para converter os pecadores mais empedernidos e os hereges mais obstinados. Deus adotou de graças nesta vida e de glória na outra. Os santos a praticaram e os soberanos pontífices as autorizaram. Aí tem mais, eu acho que tem mais uns 3 parágrafos, mas eu vou parar por aqui porque já dá para a gente entender através desse contexto. Por que São Luís ele começa a escrever para os sacerdotes? Porque na época de São Luís, o rosário, o terço, ele era visto pelos sacerdotes e pelas aquelas pessoas que eram muito entendidas de religião, teólogos, etc., mas principalmente pelos sacerdotes, uma prática não muito importante para poderem, né, para poderem falar para os seus penitentes ou para aquelas pessoas que eram dirigidas espirituais dos sacerdotes. Os sacerdotes, na época de São Luís, como uma oração muito simples, uma oração para ignorantes, para analfabetos, etc. Então, não é uma oração teológica, tão teológica assim, ou não é uma oração tão litúrgica assim. Então, eu não vou, como sacerdote, pensando como na época de São Luís, eu não vou sugerir a devoção do Santo Terço ou do Santo Rosário para os meus dirigidos, porque não é uma oração tão assim teológica e etc, etc, etc. Então, São Luís, ele fala, né, aqui que não, que os sacerdotes, eles têm que colocar a oração, né, do Santo Rosário, sugerir para os seus dirigidos espirituais, né? Livrai-nos, peço-vos, de considerar-vos como vulgo, porque na época o texto era assim, era tido como uma oração vulgar. E mesmo como muitos sábios orgulhosos, esta prática como pequena e pouco consequente, pois ela é verdadeira, grande, sublime e divina. Ou seja, São Luís aqui ele tenta convencer os sacerdotes da sua época, os padres e os demais padres do mundo inteiro, porque depois esse livro vai ser publicado para o mundo inteiro, que a oração do Rosário é uma oração santa, muito boa para poder sugerir para os dirigidos espirituais. Então, na época de São Luís, os padres eles eram muito tinham muito esse pensamento de que o texto é para ignorantes, para pessoas que não sabem ler, e na verdade o Santo Terço, ele é uma oração de pessoas simples, né? De pessoas que muitas vezes não sabem ler a Bíblia
E aqui nós temos toda a Bíblia, né? No texto também, porque o texto é a palavra de Deus, a gente viu no início, Lucas 1:38 e Lucas 1:42, né? A Ave Maria lá no Evangelho. Então é uma oração bíblica, né? Então o São Luís ele começa introduzindo para os sacerdotes e depois também para as crianças, né? Para as crianças também, que é o quarto botão de rosas para as crianças. E por quê? Por que é importante a gente ensinar também as crianças a rezarem o terço, né? São Luís até diz, né, nesse botão de rosa, que era impossível pedir que as crianças rezassem o rosário completo, mas pelo menos um terço. Então, se você tem um sobrinho, se você tem um filho, se você tem uma criança perto de você, mesmo que seja recém-nascida de berço, mesmo que ainda não saiba rezar, mas reze o terço com ela ou ao lado dessa criança, para que ela também possa aprender e ter amor ao Santo Terço e ao Santo Rosário, né? É importante também nós lembrarmos das aparições de Nossa Senhora. Falamos aqui da aparição de La Salette, onde Nossa Senhora aparece a duas crianças, mas principalmente a aparição de Nossa Senhora de Fátima, onde Nossa Senhora aparece para Lúcia, Jacinto e Francisco, crianças, e diz para eles: rezai o terço todos os dias para alcançarem a paz. Nossa Senhora pede o terço para as crianças, né? E ali as crianças começam a rezar o terço e a guerra cessa, né? E as graças vão vindo, não apenas sobre a região de Fátima, mas para Portugal inteiro, né? Então, a gente vê que Nossa Senhora ela tem muito essa afeição pelo terço e pelas crianças que rezam o terço, né? Como São Luís diz, seria pedir demais que elas rezassem um rosário completo, mas pelo menos o terço, né? É importante que as crianças aprendam a rezar o terço. E principalmente em família. Então, existe essa introdução, né, nesse livro. A rosa branca para os sacerdotes, a rosa vermelha para os pecadores, a roseira mística para os espirituais, para os místicos, para as pessoas que já estão alcançando um grau de oração elevado, e um botão de rosas para as crianças. Aí, depois dessa introdução, nós temos a primeira parte. A primeira parte do livro, desse livro, vem nos falar de quê? São Luís, ele vai nos falar da excelência do rosário, na sua origem e no seu nono. Ou seja, na primeira parte, São Luís vai nos falar da origem e natureza do rosário, né? Como é que foi escrito esse livro, né? Como é que, aliás, como é que foi tido o rosário? Como é que veio a nós o rosário, como ele é hoje, né? Aí depois, na segunda parte, São Luís, segunda e terceiras partes, né? Que é o centro do livro, o segredo do rosário. E também que é o centro da oração do rosário, né? Então, na segunda parte, São Luís vai nos falar das orações vocais que compõem o rosário. O Pai Nosso, o Credo, o Pai Nosso e a Ave Maria, né? Vai nos falar das orações vocais do rosário, as orações que compõem o rosário. Na terceira parte, São Luís vai nos falar da oração mental do rosário, como nós devemos meditar, porque o Santo Terço, gente, é isso, né? O rosário, ele é isso. O rosário, ele é a oração vocal, através do Pai Nosso e das Ave Marias, Pai Nosso que está no céu, enquanto a gente vai orando, e aí tem a oração mental, que é o quê? Que são os mistérios que a gente contempla. Primeiro mistério, gozoso, né? Os gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos. Então, enquanto a gente vai orando, rezando o Pai Nosso e a Ave Maria, vai nos passando na nossa mente aquela cena daquele mistério. Isso é o rosário. Ou seja, enquanto você reza o Pai Nosso e a Ave Maria, você vai passando na sua mente as cenas da vida de Jesus, dos principais mistérios da vida de Jesus. Então, isso é o rosário, né? Ou seja,
muitas vezes a gente acha que, assim, não, mas eu estou rezando a Ave Maria, só jogando a Ave Maria fora e Pai Nosso fora, sem meditar. Claro que também a Ave Maria e o Pai Nosso, pelo amor de Deus, são orações que, se rezarmos, mesmo sem meditarmos, vai estar valendo. Não estou dizendo isso aqui que não vale nem nada. Mas a oração do Rosário, o centro, eu estou dizendo que o centro da oração do Rosário é isso. Enquanto você reza a Ave Maria, é como a Ave Maria fosse aquela música de fundo. Vamos imaginar que nós vamos entrar em uma galeria do museu. E quando nós entramos nessa galeria do museu, nessa sala, nós temos vários quadros, né, na parede. E enquanto nós vamos contemplando esses quadros, ali naquela sala vai tendo uma música de fundo, enquanto a gente vai contemplando esses quadros. Tem aquela música de fundo que o pessoal do museu coloca. Então vamos nos colocar também a oração do Santo Rosário como se fosse nós adentrarmos, né, essa sala, que na verdade São João Paulo II chamou de escola. Né? O Santo Rosário é uma escola de santidade, ou seja, essa escola que a gente entra, onde a gente vai contemplando, como na parede desse museu, a gente vai contemplando esses quadros, a gente vai contemplando a vida de Jesus, né? Os mistérios da vida de Jesus e Maria, e essa música de fundo é como se fosse a oração da Ave Maria e do Pai Nosso, né? Do Pai Nosso e da Ave Maria, as orações vocais. Né? Então, isso é o Santo Rosário. Isso é o centro da oração do Rosário. É importante que a gente tenha isso em mente. O centro da oração do Rosário é a oração vocal e a oração mental. E depois, no livro, nós temos a quarta parte, que aí São Luís ele vai nos falar de testemunhos, de conversões, de curas e etc., de pessoas que alcançaram grandes graças através do Rosário. Então, o livro, na sua quarta parte, nos fala desses testemunhos. Né? E na quinta parte, São Luís ele vai nos falar dos métodos, né? do Rosário. Né? Vai nos falar dos métodos. Então, isso é basicamente esse livro. Né? E é importante que você viu aqui dividido, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta parte. Existe aí também, como se fosse na oração do texto aqui no livro, cada parte desse livro. A primeira parte, 10 dezenas. A segunda parte, 10 dezenas. Terceira parte, 10 dezenas. Quarta parte, 10 dezenas. E quinta parte, 10 dezenas. É um rosário, né, o livro. Porque em cada parte existem 10 dezenas, onde São Luís ali ele vai discorrer sobre o livro. Ele vai discorrer o seu pensamento teológico sobre o rosário. Né? Então, isso que é o livro, né, do rosário. Então, agora nós vamos falar um pouco da primeira parte desse livro, né, da origem e natureza, né, do rosário. Então, São Luís ele começa dizendo: o rosário empreende duas coisas, a oração mental e vocal. Né? Então, é importante a gente ter isso em mente. O Santo Rosário ele é uma oração mental e vocal. É importante, gente, que a gente entenda isso. Né? Que o terço ele requer essas duas coisas. O rosário ele requer essas duas coisas. Oração mental e vocal. Né? É o centro do Santo Rosário. É isso. Oração mental e vocal. Né? Aí, São Luís ele vai nos dizer: a oração vocal ela é recitada através do Pai Nosso e das Ave Marias, e a oração mental enquanto você medita os mistérios da vida de Jesus Cristo e Nossa Senhora. Né? Então, isso é bem claro. Então, São Luís ele vai nos dizer nessa primeira parte a origem. Qual é a origem do rosário? Primeira coisa, a origem do rosário era uma origem apostólica. Ou seja, desde a época dos apóstolos, né, que existe o Santo Rosário. Né? Agora, o que mudou? Mudou apenas a forma. Né? Mudou apenas a forma. Mas a forma que nós conhecemos hoje foi revelada a São Domingos de Gusmão
no ano de 1214, por Nossa Senhora. Então, aqui existe o relato, né, de como se deu Nossa Senhora revelando a forma do rosário, né? Olha só. Olha só o que diz aqui o número 11, né? Na segunda rosa, o número 11. Diz assim: São Domingos, vendo que os crimes dos homens eram um obstáculo à conversão dos albigenses, entrou numa floresta próxima de Toulouse. E aí passou 3 dias e 3 noites em contínua oração e penitência, não cessando de gemer, de chorar e de macerar o corpo com duras disciplinas, a fim de apaziguar a cólera de Deus, até que caiu meio morto. Ou seja, São Domingo de Gusmão, ele estava lá nessa floresta, né, rezando pelos albigenses, que eram a heresia da época, ou os cátaros também, né, a heresia dos cátaros. Ele estava rezando e, de repente, ele se flagelou tanto, fez tanta penitência, que ele caiu em coma, meio morto. Aí continua. A Santíssima Virgem apareceu-lhe então acompanhada de 3 princesas do céu e disse-lhe: Sabes, meu querido Domingos, isso Nossa Senhora falando com São Domingo de Gusmão. Sabes, meu querido Domingos, de que arma a Santíssima Trindade se serviu para reformar o mundo? Ó Senhora, respondeu ele, vós o sabeis melhor do que eu, porque depois de vosso Filho Jesus Cristo, fostes vós o principal instrumento da nossa salvação. Ela acrescentou: Sabe que a principal arma foi o saltério angélico. Ou seja, o que é saltério? O saltério são os salmos. Né? Saltérios são os salmos. E o salmo é composto de... Na Bíblia, os salmos são compostos por 150 salmos. Então, Nossa Senhora diz que o saltério angélico, ou seja, aquilo que o anjo falou, a Ave Maria, né? São 150 Ave Marias. Né? Sabe que a principal arma foi o saltério angélico, ou seja, a Ave Maria, que é o fundamento do Novo Testamento. Portanto, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza meu saltério, ou seja, reza a Ave Maria. Se você quer a conversão dos pecadores albigenses, dos cátaros, enfim, albigense e cátaro é a mesma coisa. Reza o meu saltério, ou seja, reza a Ave Maria. Então, o que foi que aconteceu? É importante que a gente tenha também em mente o que eram os cátaros na época de São Domingo de Gusmão. A heresia cátara era uma heresia que significa puro, né? Cátaro significa puro. Diziam que a matéria é má e o espírito é bom. Ou seja, eles queriam acabar com tudo aquilo que era material. Eles invadiam casas, invadiam principalmente casas de nobres e queimavam as casas. Eles não se alimentavam, não tomavam o alimento, faziam grandes jejuns, né? Por quê? Porque você tomar o alimento é você alimentar a sua carne, né? Então você está tomando, você está alimentando algo mal. Na cabeça deles era isso. Olha só que loucura. Né? Entravam nos vilarejos quando viam as mulheres grávidas, arrancavam os bebês, matavam os bebês de dentro das mulheres, né? Grávidas, enfim. Existia essa heresia na época de São Domingos. Então estava conduzindo muitas pessoas para o caminho do inferno. Né? Infelizmente a heresia cátara ela só não foi mais assim abrangida por causa da devoção do rosário, né? Felizmente. E infelizmente ela levou muitas pessoas para o caminho da perdição. Para o caminho da perdição. Então, ou seja, você está num corpo, então você está naquilo que é ruim, mas o teu espírito pode te salvar, é isso que eles acreditavam. Então eles negavam também a encarnação de Jesus, por quê? Porque se eles acreditavam que a matéria era má, que principalmente a carne, o corpo era mau, então Jesus Cristo entrou numa fria, se encarnando, né? Ou seja, negavam a encarnação de Jesus, porque diziam que o Filho de Deus era mau na sua matéria, né? E, ao mesmo tempo, negavam
Nossa Senhora, a maternidade de Nossa Senhora. Por quê? Porque se você nega, você diz que o corpo é ruim, você está dizendo que o corpo de Jesus Cristo é ruim. E ao mesmo tempo você está dizendo que aquilo que Nossa Senhora gerou é ruim, é mal, que foi a matéria, o corpo de Jesus. Então eles negavam isso, para vocês verem como era sério na época, né? Essa heresia, né? E não, enfim, e aí não acreditavam também na Eucaristia, né? Porque se ali existe algo material, existe a matéria ali, então não acredito. Né? Então, para vocês verem que isso foi ruim na época de São Domingos. Né? São Domingos ele estava pedindo a conversão dessas pessoas. Como é que ele iria fazer? Então ele estava desesperado, porque essa heresia parece que a cada dia mais estava tomando espaço na época dele. E ele fazia jejuns e orações e Nossa Senhora apareceu para ele, né, aqui, e disse, né, que o que iria reformar o mundo era o saltério angélico, ou seja, a Ave Maria. Né? Se você quer converter esses pecadores, Domingos, reza a Ave Maria, reza o Rosário. Né? Então, o Rosário, como nós temos hoje, ele é dado por Nossa Senhora São Domingos. Né? Mas ele já era praticado na época dos apóstolos, através dos 150 salmos, né? E etc. Então, Nossa Senhora apareceu a São Domingos, depois que ele fez 3 dias de penitência desmaiado. Né? E dizendo que a única forma de o mundo ser reformado, principalmente na época dele, da heresia ser dissipada, era rezar as 150 Ave-Marias, o Saltério Angélico. E é importante que a gente entenda também que o Santo Rosário, ele nos coloca na realidade da batalha espiritual. Da batalha espiritual, o Santo Rosário, ele é uma arma, né, contra o demônio, principalmente contra o demônio. Por quê? A vida do cristão, ela é uma batalha. Se a gente for ver também em Apocalipse, a partir do capítulo 12, nós vamos ver lá, né, a batalha entre a mulher, os descendentes da mulher e o dragão. Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Né? E isso se realiza em Apocalipse capítulo 12, a batalha no céu. Né? Mas o Santo Rosário ele nos coloca na realidade da batalha espiritual. Por quê? Vamos compreender o que é a Ave Maria. A Ave Maria, ela é a afirmação da fé cristã na encarnação do Filho de Deus. Então, como eu disse no início, né, a Ave Maria, a Ave Maria é a arma importante para a conversão dos pecadores e dos hereges. Quando o demônio escuta uma Ave Maria, ele treme na base. Principalmente quando rezamos o terço e o rosário. Porque coloca diante de Satanás a realidade da encarnação. E Satanás não suporta a encarnação. Não suporta a encarnação. É só a gente lembrar da infância de Jesus. Né? A dificuldade de José e Maria de encontrarem um local, a ponto de terem no presépio. Né? Esse tempo do Natal nós vamos meditar esse mistério. Né? Mas principalmente o ódio de Satanás a Jesus, menino, quando usa o rei Herodes para poder ir atrás de Jesus e matar. Né? Então ali a gente vê um ódio demoníaco. Né? E principalmente o rei Herodes manda matar todas as crianças. Né? Ou seja, Satanás ele tem raiva da encarnação. Ele treme diante desse mistério. E quando ele escuta a Ave Maria, diz o Papa Adriano VI, né? O rosário é o flagelo dos demônios. Né? E a Ave Maria são bastonadas, diz o padre exorcista Gabriel Hermolf. Né? A Ave Maria são bastonadas que a gente está na cabeça do demônio. Né? Quantas vezes o demônio também em exorcismo, ele fala do poder da Ave Maria. Né? E tem um livro agora, eu acho que é pela editora Canção Nova, A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos. Eu peço que vocês também possam comprar esse livro. A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos. Porque lá é do padre Francesco Bamonte, né? Esse livro, Exorcista, que está também em processo de beatificação, o padre Francesco Bamonte, para quem não sabe. Assim também como o padre Cândido Amantini,
que foram padres que entronizaram o padre Gabriel Hermoff, né, exorcista de Roma já falecido em 2016, nesse ministério de exorcistas. Então, esse livro fala, né, do poder de Nossa Senhora, principalmente do poder do rosário contra os demônios. Então, nos coloca nessa realidade da batalha espiritual, porque a Ave Maria é justamente essa afirmação de todo cristão no mistério da encarnação, que o demônio odeia. Desde o início da humanidade existe uma luta, porque Deus criou os anjos. É importante que a gente possa ter uma visão teológica. Eu vou dar primeiro a visão teológica para vocês dessa batalha espiritual, para que a gente entenda o que é o rosário. Então, desde o início da humanidade existe uma batalha, uma luta, porque Deus criou os anjos. E os anjos pecaram, desobedecendo a Deus. E por isso Lúcifer e seus anjos nunca verão a face de Deus. Nunca verão a face de Deus. Quando os anjos bons foram admitidos na presença de Deus, Deus criou a humanidade e queria que todos os seres humanos ocupassem os tronos vazios deixados pelos anjos que se perderam. Deus tem para seus eleitos um lugar no céu, onde iremos ocupar o lugar dos anjos decaídos. Ou seja, por isso que Satanás tem tanta inveja de nós seres humanos. Porque nós vamos ocupar os tronos vazios, deixados pelos anjos apóstolos, pelos anjos condenados, pelos demônios. Aqueles tronos que os anjos decaídos deixaram no céu, nós, se vermos a santidade aqui na terra, se nos apegarmos ao Santo Rosário, como a gente viu das 15 promessas do início, nós vamos conseguir a salvação e nós vamos ocupar esses lugares. Mas o demônio quer isso? Não. O demônio ele não quer isso. O demônio não quer que a gente se salve, né? E os demônios em geral, não apenas Satanás, mas os seus demônios em si. Então, quando nós rezamos o rosário, nós entramos nessa dimensão de batalha, de salvação. Nós estamos sendo salvos. Nós estamos sendo ali derramados e principalmente o sangue de Cristo. Porque diz Santa Teresa d'Ávila, aquele que medita na paixão de Cristo bebe do sangue de Cristo. Então, toda vez que nós meditamos o rosário, o sangue de Jesus vem sobre nós. Quando nós vamos à Santa Missa, o sangue de Jesus, aliás, não é o sangue de Jesus sobre nós na Santa Missa, é o sangue de Jesus dentro de nós, porque nós comungamos o sangue de Cristo. Então, esses anjos, eles têm inveja de nós. E eles querem que nós nos percamos, quer que nós livro chegar chamado estudar melhor. Então, o inferno ele existe e o demônio quer que a gente vá para o inferno, né? Que a gente seja condenado ao inferno. Então, existe, portanto, uma batalha espiritual. Mas Deus, que permite a batalha, nos dá a arma que nós vamos usar nessa derradeira batalha contra Satanás, né? Porque existe uma batalha, uma derradeira batalha entre Satanás e os homens. A família, contra a família. Por isso a gente aí do de gênero e etc, etc. Então, essa é a derradeira batalha com Satanás. Então, qual é a arma que nós devemos usar para poder combater Satanás? Está aqui. É o Santo Rosário. É essa arma que nós devemos usar para combater Satanás. Então, a irmã Lúcia diz também, né, que Nossa Senhora disse para ela, isso foi Nossa Senhora que disse para a irmã Lúcia, né, que só existem 2 remédios para o mundo e que o mundo tem que abraçar, né? 2 remédios é o Santo Rosário e a devoção ao Imaculado Coração de Maria. O Santo Rosário e a devoção ao Imaculado Coração
de Maria. E a irmã Lúcia diz: e se Nossa Senhora disse que são os últimos remédios, é porque não haverá mais. Então vamos nos apegar ao rosário, porque o rosário é a arma. Assim também como na vida do Padre Pio, o Padre Pio de Petrolina. São Pio de... Quando ele estava lá no quarto dele, que ele perdia o terço, né? Que se lembrava do terço, ele perguntava para o irmão, o confrade dele: onde está a arma? Onde está a arma? E o irmão ficava perguntando para ele, sem entender nada: que arma, Padre Pio? E o Padre Pio: dove l'arma? Dove l'arma? Onde está a arma? Né? E o Padre Pio, quando encontrava o terço, procurava o terço e encontrava o terço, ele dizia: aqui está a minha arma, encontrei a minha arma. Porque ele falava do Santo Rosário. Né? Então, é a arma de luta contra o inimigo. Né? É a arma de luta contra Satanás. É o Santo Rosário. E o Papa Adriano VI diz, né? O Rosário é o flagelo dos demônios. Né? O Rosário é o flagelo dos demônios. Porque esta arma do Santo Rosário é importantíssima. Por quê? Por que a arma do Santo Rosário é importantíssima? Porque o inferno estremece diante de uma Ave Maria. É o que eu acabei de dizer. O inferno treme quando a gente reza a Ave Maria. Quando a gente pega no nosso rosário para rezar, o inferno treme. Né? O inferno treme. Nossa Senhora diz que a Ave Maria é o fundamento do Novo Testamento. Porque quando o anjo disse Ave Maria, ali estava começando, se fundamentando o Novo Testamento. E o inferno ficou em fúria, estremecendo. Né? Ou seja, quando o anjo chegou para Nossa Senhora e disse Ave cheia de graça, ali começou o Novo Testamento, porque Jesus se encarnou. E o inferno tremeu diante disso, diante desse acontecimento. Portanto, a Ave Maria é uma verdade insuportável que faz o inferno tremer. Jogar uma Ave Maria na cara de Satanás é destruir o seu reino, porque verdadeiramente o inferno se esvazia com a encarnação. Ou seja, Jesus Cristo veio ao mundo e Satanás ficou muito desesperado. Ele ficou tremendo. Por quê? Porque o inferno, né, o inferno estava perdendo com a encarnação. Né? Então, eu volto a lembrar para vocês que a oração do rosário é a oração vocal e a oração mental. Agora nós vamos falar um pouco das orações vocais presentes no rosário. Nós vamos falar um pouco dessas verdades do Santo Rosário, né, que tem aqui contidas. Né? Quais são as orações que compõem o rosário? Nós vamos falar aqui. Primeira coisa, a gente tem que colocar que esse livro, ele é um livro de meditação. Né? Ou seja, quando você comprar esse livro, você vai comprar esse livro para rezar com ele. Né? Não é apenas ler por ler, mas você vai meditar tudo aqui, né, que está nesse livro. Você vai meditar cada capítulo como se fosse realmente você orando com o livro. Né? Ou seja, você orar com o livro. Né? Então, quando você adquirir, que eu acredito que você vai adquirir esse livro, né, ore com ele. Reze com ele. Então, tem a parte aqui do livro, que é... Eu vou ver aqui qual é a parte que fala das orações que compõem o rosário. Né? As orações que compõem o rosário. É a segunda parte, né? As orações vocais do rosário. Então, a segunda parte desse livro vai tratar dessas orações vocais presentes no rosário. Então, quando nós começamos o rosário, nós começamos pela cruz, né? Nós começamos pela cruz. Nós rezamos o credo. Quando nós começamos a rezar o rosário, nós começamos por aqui, pela cruz. Nós seguramos a cruz.
e reza-se o credo, né? Na cruz do rosário. Por quê? Por que no rosário nós começamos com o credo? Porque a fé... Então, quando eu rezo o credo, eu estou dizendo, né? Eu creio naquilo que a igreja diz. Eu creio naquilo que a igreja professa. Os protestantes, eles não acreditam nisso. Eles não acreditam que na fé da igreja, né? Ou seja, uma pessoa que nunca foi católica, se ela se converter hoje, e ela for para a missa, e ela professar a fé católica, ela vai estar professando toda a fé da igreja, de 2000 anos. Isso é o credo. Você não é obrigado a saber de todos os concílios da igreja, mas se você diz que crê naquilo que a igreja crê, você está professando a fé de toda a igreja, de todos os concílios, de tudo aquilo que a igreja fala, da tradição, e etc, etc, etc. Então nós começamos, né, na cruz a rezar o credo, né, onde nós dizemos que nós acreditamos naquilo que a igreja professa, em todas as virtudes cristãs. É preciso que aquele que se aproxima de Deus pela oração comece por crer. É o que nos diz, né, Hebreus, né? Hebreus 11. A fé é o fundamento daquilo que não se vê. Romanos 10, versículo 9, né? Romanos capítulo 10, versículo 9, diz, né? Se com tua boca, se em teu coração creres e com a tua boca professares, serás salvo. Então, por isso que nós começamos pelo credo, né? Nós começamos pelo credo, a oração do Santo Terço. Porque é preciso que a gente comece por crer. Aquele que se aproxima de Deus, diz Hebreus também, comece acreditando. Por isso nós começamos, nós professamos a fé, nós estamos dizendo que cremos naquilo que a Igreja Católica crê. Diferente do herege, que escolhe no que ele vai crer. Qual é a diferença de nós católicos? Principalmente para os nossos irmãos protestantes. É porque nós católicos, nós acreditamos em tudo aquilo que a Igreja crê. A palavra herege significa aquele que escolhe. Ou seja, é como Martinho Lutero formou as suas teses, né, lá, e ele diz, não, eu só vou crer nisso, mas isso aqui eu não creio. Não. Para você ser verdadeiramente católico, meu irmão, você tem que crer em tudo aquilo que a igreja professa. Você não pode escolher, porque aí senão você vai estar sendo herege. Não, eu acredito na Eucaristia, mas eu não acredito nesse negócio de Maria ser mãe de Deus, não. Então você não está sendo católico, você está sendo herege. A partir do momento que você quer dividir a fé católica, você não está sendo católico. Né? Você não está sendo católico. Então nós não escolhemos, nós católicos, nós acreditamos cegamente, né, em tudo aquilo que a igreja crê. É aquilo que o herege não faz. O herege, ele escolhe aquilo que ele vai crer. Não, eu não acredito na Virgem Maria, eu não acredito nos santos, eu só quero acreditar na Bíblia. Não, então você está escolhendo, então você não é católico. Né? Quando o católico crê, ele crê no que crê a igreja. Ele crê no que crê a igreja. O Pai Nosso, aliás, não devemos abandonar o rosário pelas distrações e nem rezar para ter consolações. Rezar com fé. Ou seja, nós não devemos rezar o nosso rosário porque eu estou com vontade de rezar. Porque quantas vezes a gente não tem vontade de rezar mesmo. Né? Às vezes a oração do texto para nós é como se fosse uma batalha. Né? Talvez aí do outro lado você esteja se identificando com isso que eu estou falando. Quantas pessoas dizem, ah, Deus, mas o rosário é muito demorado. Ah, mas o rosário é isso, é aquilo. Né? Ah, mas eu me distraio muito no texto. O texto é uma oração que eu me distraio muito.
Mas nós não devemos abandonar o rosário pelas distrações e nem para ter consolações, ou seja, não porque eu quero me sentir bem, eu tenho que rezar o texto para me sentir bem. Nós não devemos rezar o texto para se sentir bem. Nós devemos rezar o texto com a nossa fé, com fé. Não está bem, mas tudo vai ficar bem. Né? As coisas não estão correndo do jeito que eu estou. Ah, não estou com vontade, mas sem vontade reze. Né? Porque é o que nós professamos no início. Né? A fé, a fé não é aquilo que eu sinto. Né? Às vezes a gente confunde fé com sentimento. Fé não é sentimento, não. Fé é você crer, mesmo que você não sinta. Por isso que nós devemos rezar mesmo sem vontade. Não abandonar o texto pelo tédio e secura espiritual. Ou seja, o texto é entedioso, não sei o quê. O texto cansa. Mas aí eu lhe digo como o irmão Trovão. Tem uma pregação do irmão Trovão aí na internet, no YouTube, que diz: o inferno cansa sim, mas cansa. Aliás, o terço, o rosário, o inferno. O rosário cansa sim, mas cansa o inferno. Né? O rosário cansa, mas cansa o inferno. Então, vamos rezar com amor o Santo Rosário, o Santo Terço. Né? Então, é importante também a gente ter a dimensão da nossa oração do terço. O que é o terço é? Muitas vezes quando eu rezo sem vontade, muitas vezes quando eu rezo sem tendo distraído. Porque, gente, o que é a nossa oração? A nossa oração é uma pequena fagulha. Né? Não pense que a nossa oração é fogo ou não, que não é. Muitas vezes a nossa oração é uma pequena faísca diante do fogo devorador de Deus. Né? Diante daquilo que Deus é. A nossa oração é uma pequena faísquinha. Mas existe lá no céu uma gasolina chamada Nossa Senhora. Gasolina. Nossa Senhora transforma a nossa pequena faísca em fogo. A Deus. De graça. Principalmente da oração do Santo Rosário, do Santo Terço. Por quê? Porque o que foi que aconteceu quando Nossa Senhora chegou para Isabel? Ela saudou Isabel. E depois, Isabel disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Aí diz ali que São João Batista, né, do ventre de Isabel também, estremeceu e tudo. E o que foi que aconteceu depois que Isabel saudou Nossa Senhora de volta? Ou seja, Nossa Senhora a saudou. Isabel saudou-a de volta. E Nossa Senhora e disse: bendita és tu. E o que foi que aconteceu? Nossa Senhora imediatamente pegou aqueles louvores de Isabel e exaltou a Deus. Porque é isso que Nossa Senhora faz com a nossa oração. Nossa Senhora ela não fica com a nossa oração para ela. Isso que muitas vezes é difícil para os nossos irmãos protestantes entenderem. Nossa Senhora ela não fica com as nossas orações, ela oferece as nossas orações a Deus. E ela engrandece a Deus quando rezamos o rosário. Nossa Senhora engrandece a Deus no céu. E ela vai dizendo, aquele magnífico, lindo, que eu acredito que é aquilo que ela faz também quando rezamos o rosário, quando rezamos o texto. Ela prorrompe em louvores a Deus no céu. Então, muitas vezes nós oferecemos essa pequena fagulha, né, de distrações, né, de tédio. Muitas vezes não queremos rezar o texto porque estamos com tédio, mas a fé me diz, se eu rezar esse rosário, Nossa Senhora vai, se eu rezar esse texto, Nossa Senhora vai estar orando por mim no céu. Ela vai estar oferecendo essa oração no céu e ela vai estar melhorando essa oração, porque o que eu ofereço são migalhas, muitas vezes miseráveis, mas Nossa Senhora transforma aquilo em uma oração poderosíssima. E lá do céu, Nossa Senhora olha para cá para a terra e diz: vê, meu filho, aquele meu filho que está rezando o rosário lá, muitas vezes sem vontade, em dificuldade, doente, etc.
assim como foi a exemplo de Isabel. Então, quando nós rezamos o rosário, o texto, ela prorrompe em amor a Deus e louvor. A Ave Maria se divide em duas partes. A primeira parte em louvor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Ou seja, a primeira parte da Ave Maria é em louvor à Trindade. A Nossa Senhora, mas a Trindade. Né? Não somente a Nossa Senhora, mas Nossa Senhora pega e louva a Santíssima Trindade. E a segunda parte é de intercessão, de pedido, de impetração. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quando louvamos a Maria, nós louvamos a Deus e nossa oração se torna potentíssima. Né? Então, esse foi um pouco dessa oração que nós fazemos, a oração vocal. Né? Quando nós rezamos as orações do terço, o Credo, Pai Nosso, Ave Maria. Né? E quando nós terminamos cada rosário, nós falamos, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ou seja, nós louvamos também a Trindade. E agora nós vamos para a terceira parte, né, do livro, que é a oração mental. Então, quando São Luís ele nos coloca a terceira parte desse livro, né, quando São Luís nos coloca desse livro, a terceira dezena, né, a excelência do Santo Rosário na meditação da vida e da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, os mistérios do Santo Rosário que nós devemos contemplar. São Luís ele nos recorda que Jesus ele tem três coroas. Três coroas. A coroa da graça, a coroa da paixão e a coroa da glória. É o que nós contemplamos nos três terços, né, do Rosário. Aí você vai me perguntar, e o quarto, os luminosos? Os luminosos foram introduzidos pelo Papa João Paulo II na sua encíclica Rosários Virgenes Maria. Eu estava fraco da internet, eu mudei aqui um pouco a posição para a gente poder voltar de novo. Então, eu estava falando da questão dos mistérios luminosos. Foi introduzido depois pelo Papa João Paulo II na sua carta encíclica Rosários Virgenes Maria. Né? Que São João Paulo II vai nos dizer, vai nos falar dos mistérios luminosos. Né? Então, ele é opcional, tá bom? Claro que você pode rezá-los também no rosário, mas ele é opcional. Eu, pelo menos, rezo os 4 terços, né? Mas ele é opcional. O próprio São João Paulo II fala na sua carta encíclica que ele é opcional. Ele pode ser introduzido como não, tá bom? Mas por que São Luís fala dessas 3 coroas, né? Que equivalem aos 3 terços do rosário? Porque na época
ele não, claro, João Paulo II ainda não existia, né? Ainda não tinha visto essa questão dos mistérios luminosos e tal. Então, São Luís, ele nos recorda que Jesus ele tem três coroas: a coroa da graça, a coroa da paixão e a coroa da glória. Damos essas três coroas a Jesus no Santíssimo Rosário. E é importante também a gente ressaltar que ninguém se torna santo sem meditar. É aquilo que o Rosário nos propõe, a meditação da paixão de Jesus. Mas nenhum santo, né? É impossível, é quase impossível a gente se tornar santo sem meditação. É importante que a gente tire pelo menos meia hora por dia para a gente poder fazer meditação, né? Claro que o Santo Rosário já nos oferece isso, né? Mas é importante também que a gente pegue um bom livro, comece a meditar em cima desse bom livro, né? Então, por quê? Porque através da meditação abre-se graças atuais à nossa alma. Mas a gente precisa entender o que é a meditação. A meditação ela é uma luz sobre uma verdade. Ou seja, eu medito sobre algo, sobre uma verdade. Por exemplo, eu estou meditando sobre o segundo mistério do doloroso, né? O segundo mistério doloroso, a flagelação de Jesus. O Senhor foi capaz de deixar-se ser preso, deixar dilacerar o teu corpo por amor a mim, né? Eu estou meditando aí esse mistério e eu contemplo o sangue de Jesus se escorrendo na flagelação, aquele sangue derramado, né? O seu corpo ferido por mim, né? Por amor, o Senhor se deixou flagelar por amor a mim. Olha só, aí eu estou meditando essa verdade e estou trazendo uma luz, né, sobre essa verdade, que é a meditação da flagelação. Mas pode acontecer. Isso eu estou dando o exemplo do rosário. Por exemplo, se você está meditando o rosário, o primeiro mistério doloroso, e ali Deus te revela, através da meditação, te dá uma luz sobre aquele mistério, você vai se prendendo àquela meditação, né? Às vezes a gente passa por segundo mistério doloroso e às vezes a gente quer ter uma nova luz. Talvez seja só aquela luz naquele texto que você vai ter. Vai meditando sobre ela, independente do mistério. Mas se Deus te prendeu naquela meditação do primeiro mistério, embora você vá passando para os outros mistérios, não tenha receio de ficar naquela luz. Claro, se Deus te revelar outra meditação, outra luz sobre aquela verdade, você vai meditando. Mas até então, se você não tem, você vai mastigando aquela meditação. Isso é meditar, né? Meditar. Então a gente tem que também ter esse esforço de meditar. O rosário é uma devoção a Nossa Senhora, pela qual seus filhos têm um coração semelhante ao dela, né? Ou seja, o rosário nos introduz no Imaculado Coração de Maria. Ele nos dá essa graça de nós nos tornarmos como Maria, meditarmos no coração de Maria. Porque todas as vezes que a Bíblia nos fala do coração de Maria, nos fala de um coração que meditava. Ela meditava tudo aquilo em seu coração. É isso que a palavra diz. Nós nos introduzimos no coração de Maria. Quando Nossa Senhora diz, né, lá em Fátima, por fim o meu imaculado coração triunfará. E se a gente for pegar o rosário é o quê? É a meditação, né? O Imaculado Coração de Maria, mas o Coração de Maria, qual é a principal característica do Coração de Maria? É a meditação, ela meditava. E o Santo Rosário também é essa meditação. Então, quando nós estamos rezando o Rosário, nós nos assemelhamos a Maria, porque ela meditava todas aquelas coisas no seu coração. E nós estamos pegando aquilo como meditação também. A meditação é uma forma de darmos a Deus uma oportunidade dele acender uma luz em nosso coração. Ou seja, quando nós meditamos, nós damos a Nossa Senhora, nós damos a Deus essa oportunidade dele acender em nós uma luz. Uma luz em nosso coração. Então essa foi um pouco da terceira dezena. A terceira dezena que nos fala
da meditação dos mistérios da vida de Cristo. Então nós já vamos passar aqui para a quarta dezena, para a quarta parte do livro, que diz: a excelência do Santo Rosário nas maravilhas que Deus operou em seu favor. Aí eu quero aqui citar um testemunho que tem no livro do possesso, né? O possesso albigense, né? O herege albigense possuído pelo demônio. Então eu vou ler para vocês esse testemunho que está na quarta parte desse livro, né? Prestem bem atenção nesse relato. Pregando São Domingos o Santo Rosário, próximo de Carcassonne, levaram-lhe um herege albigense, possuído pelo demônio. O santo exorcizou-o, em presença de uma grande multidão. Crê-se que o ouviam mais de 12 mil homens. Os demônios que possuíam esse pobre, miserável, foram obrigados a responder, para sua desgraça, as perguntas do santo. E disseram que eram 15.000 no corpo desse miserável, pois ele tinha atacado os 15 mistérios do Santo Rosário. Que pelo Santo Rosário que pregava, São Domingos causava terror e medo em todo o inferno, e que era o homem do mundo que eles mais odiavam por causa das almas que lhes roubava, com a devoção do Santo Rosário. E revelaram ainda muitas outras particularidades. São Domingos, tendo colocado o seu Santo Rosário ao pescoço do possesso, perguntou-lhes quais de todos os santos do céu ele mais temia, e qual devia ser mais amado e honrado por todos os homens. São Domingos perguntando aos demônios, né? A esta pergunta, eles soltaram gritos tão assustadores que grande parte dos ouvintes, toldados pelo medo, caíram por terra. Em seguida, os espíritos malignos, para não responder, choraram e lamentaram-se de uma maneira tão piedosa, tão tocante, que muitos dos assistentes choraram também, movidos por uma piedade natural. Eles suplicaram, através da boca do possesso, com voz lamentosa: Domingos, Domingos, tem piedade de nós. Prometemos jamais te tocar ou causar-te qualquer mal. Tu tens piedade dos pecadores e miseráveis. Tem piedade de nós, miseráveis. Vê quanto sofremos. Por que te comprazes em aumentar-nos os sofrimentos? Contenta-te com as penas que já suportamos. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Isso os demônios falando para São Domingos, né? Terem misericórdia deles, para eles não falarem qual era o santo que eles mais temiam no céu, né? Aí continua. O santo, sem deixar tocar pelas palavras ternas desses espíritos desgraçados, respondeu-lhes que não pararia de os atormentar, até que tivessem respondido à pergunta. Todos os demônios disseram-lhe que responderiam, mas em segredo e ao ouvido, e não diante de toda a multidão. O santo insistiu, e ordenou-lhes que falassem bem alto, para que todos ouvissem. Mas os demônios não disseram uma só palavra, apesar da ordem que tinham recebido. São Domingo então pôs de joelhos e fez esta oração à Santíssima Virgem. Ó Excelentíssima Virgem Maria, ó Santíssima Virgem Maria, pela virtude do Santo Rosário, ordena a estes inimigos do gênero humano que respondam à minha questão. Assim que a oração terminou, eis que uma chama ardente saiu das orelhas, das narinas e da boca do possesso, fazendo tremer a todos. Então os demônios exclamaram: Domingos, rogamos-te pela paixão de Jesus Cristo e pelos méritos da sua Santa Mãe e de todos os santos, que nos permita sair deste corpo sem nada dizer, pois os anjos, quando quiseres, tu revelarão. Não somos nós mentirosos? Por que queres crer em nós? Não nos atormentes, tem piedade de nós. Desgraçados sois, indignos de verdes vossos desejos satisfeitos, disse São Domingos, que ainda de joelhos fez esta oração à Santíssima Virgem. Ó digníssima Mãe da Sabedoria, rogo-vos por este povo aqui presente, que está já instruído sobre a maneira de bem rezar a saudação angélica. Forçais vossos inimigos a confessar em público a verdade completa e sincera sobre este ponto. Mal ele tinha acabado a oração, viu a Santíssima Virgem junto a ele, rodeada por uma grande multidão de anjos, que com uma vara de ouro que trazia na mão, golpeavam o endemoniado, dizendo: Respondei ao meu servidor Domingos, conforme vos perguntou. É preciso notar que o povo não ouvia nem via a Santíssima Virgem, mas apenas São Domingos.
Então os demônios começaram a gritar, dizendo: Ó inimiga, ó nossa inimiga, ó nossa ruína, ó nossa confusão, por que viestes do céu para nos atormentar de tal maneira? É preciso que, para nossa desgraça, ó advogado dos pecadores, que os livras do inferno, ó caminho seguro para o paraíso, sejamos obrigados a dizer toda a verdade? É preciso que confessemos diante de todo mundo que será a causa da nossa confusão e de nossa ruína? Malditos nós, malditos nosso príncipe das trevas. Escutai, pois, cristãos. Esta mãe de Jesus Cristo tem o poder de impedir que seus servidores caiam no inferno. É ela que, como um sol, dissipa as trevas das nossas maquinações e astúcias. É ela que descobre as nossas intrigas, que rompe as nossas redes e torna todas as nossas tentações inúteis e sem efeito. Somos obrigados a confessar que ninguém que persevere em seu serviço será condenado conosco. Um só dos seus suspiros que oferece a Santíssima Trindade suplanta todas as orações, votos e desejos de todos os santos. Nós tememo-la mais que todos os bem-aventurados juntos, e nada podemos contra os seus fiéis servidores. Mesmo muitos cristãos que a invocam na hora da morte, que deviam condenar-se, são salvos por sua intercessão. Ah, se esta Marieta, assim lhe chamavam a sua raiva, não opusesse aos nossos desígnios e aos nossos esforços, há muito tempo que teríamos derrubado e destruído a igreja e feito cair todas as suas ordens no erro e na infidelidade. E acrescentamos, pela violência com que nos forçam, que ninguém que persevere na oração do Santo Rosário será condenado, pois ela obtém para seus devotos servidores uma verdadeira contrição de seus pecados, pela qual eles conseguem o perdão e a indulgência. Então São Domingos fez todo o povo rezar o Santo Rosário, muito lento e devotamente, e a cada Ave Maria que o santo e o povo rezavam, coisas espantosas saíam do corpo do desgraçado, uma grande multidão de demônios, em forma de carvões ardentes. Tendo todos os demônios saído e o herege sido libertado, a Santíssima Virgem deu, ainda que invisivelmente, sua bênção a todo o povo, que ficou cheio de grande alegria e partiu. Por causa deste milagre, um grande número de hereges converteu-se e ingressou na confraria do Santo Rosário. Então aqui a gente vê esse testemunho na quarta parte, né, desse livro. Que testemunho lindo, gente. Que testemunho belo. Né? São Domingos estava pregando o evangelho e apareceu um homem que era um herege albigense, cátaro, que tinha blasfemado contra os 15 mistérios do Rosário. E por isso entraram nele 15 mil demônios. Aí São Domingos perguntou para os demônios, né, qual era o santo que eles mais temiam no céu. E eles começaram a dizer: não, a gente não vai falar, tal, a gente não vai dizer, tem piedade de nós, né, que não sei o que lá. A gente fala para você, mas a gente pode falar em segredo. Ou então você tem os anjos, a gente não é mentiroso, tal. E São Domingos, e aparece a Santíssima Virgem, né? São Domingos insiste, aparece a Santíssima Virgem, e eles começam a dizer que Nossa Senhora, que aqueles que se devotam ao rosário não serão condenados, que eles estão perdidos, os demônios estão perdidos, se essa oração for para frente, e etc, etc, etc. Então, nessa quarta parte são testemunhos sobre o rosário. Né? São Domingos vai contar testemunhos nessa quarta parte sobre o rosário. E aí existe a quinta parte, né? Que é o método, que já é a última parte do livro, que vai nos falar o método de nós rezarmos o rosário. Qual é o método melhor para rezarmos o rosário. Né? Então, por exemplo, São Domingos fala nessa quinta parte que você pode rezar o rosário dando pausa em cada Ave Maria, né? E de um mistério para o outro você faz um minuto de silêncio. Por exemplo, você acabou de contemplar um mistério, você faz um silêncio, antes de começar o Pai Nosso, você faz um silêncio para trazer à mente aquele mistério. E também, terminando o nome de Jesus, né? Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí, se você estiver meditando a encarnação de Jesus, né? O primeiro mistério gozoso, a anunciação do anjo, a encarnação do você pode dizer Jesus que se encarnou, né? Então, existe também esse método, como uma forma de cláusulas, né? Então, você vai colocando uma cláusulazinha depois do nome Jesus, né?
foi o primeiro mistério gozoso, né? Aliás, o primeiro mistério doloroso, que é a agonia de Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que agonizou. Então, existem essas pequenas cláusulas que podem melhorar a tua meditação. Então, o São Domingos ele vai discorrer no quinta parte do livro, né, sobre essa forma, né, de rezar com cláusulas também, né, o rosário. Mas esse livro, ele é um livro muito bom. Eu peço que cada um de vocês adquiram, né, esse livro para que vocês rezem, né, o rosário. Existe também até um oferecimento geral também que a gente pode estar fazendo, que é isso: uno-me a todos os santos que estão no céu, a todos os justos que estão sobre a terra. Um oferecimento do texto no início, né? Então, existe também, no fim de cada mistério, a gente pedir uma graça, né? A Jesus, a graça da humildade, etc., a Jesus e Maria. Então, esse foi a nossa live do Santo Rosário, tá? Então, vamos rezar o texto. E eu queria também trazer aqui um testemunho, né, sobre o Santo Rosário que aconteceu na nossa igreja. Eu não sei se vocês conhecem a Batalha de Lepanto, né? A Batalha de Lepanto, ela foi uma batalha que aconteceu lá na Grécia, né? Na cidade de Lepanto, no mar de Lepanto, né? E tem aqui, primeiro esse testemunho começa com a frase de São Pio X, que diz: o rosário é a mais bela e mais preciosa de todas as orações, a medianeira de todas as graças. É a prece que mais toca o coração da Mãe de Deus. Rezai todos os dias. A Rose está me perguntando aqui onde comprar esse livro. Esse livro você encontra ele pela editora Eclésia. Eclésia. Você pode botar aí no Google, né? Editora Eclésia, que lá vai ter O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. É lá pela Eclésia você compra. O rosário é a mais bela e mais preciosa de todas as orações, a medianeira de todas as graças. É a prece que mais toca o coração da Mãe de Deus. Rezai todos os dias. Isso é uma frase de São Pio X. Aí diz aqui, esse é um testemunho também. No início do século XIV, os otomanos, o Império Turco, né, possamos dizer os muçulmanos hoje, vinham invadindo as áreas europeias com o objetivo de expansão do Império. Devido às invasões em 1571, aconteceu a Batalha de Lepanto, que teve um grande impacto espiritual para os católicos. O Papa Pio V recebeu de Nossa Senhora a revelação de que os católicos venceriam a batalha contra os muçulmanos por meio da oração do Santo Rosário. Cheio de confiança nessa promessa, o Sumo Pontífice pediu então que toda a Igreja Católica, inclusive aqueles que participariam das batalhas, rezassem com fé e devoção o Rosário. O Papa fez questão que todos os soldados fizessem jejum e oração, além de se confessarem e comungassem o corpo de Cristo antes da batalha. Por isso, em cada navio estava presente um padre. Os católicos venceram a difícil batalha contra os turcos muçulmanos, que ameaçavam invadir a Europa. Ao final da batalha, o Papa Pio V se levantou e disse que deveriam dar graças a Deus, porque a batalha havia sido vencida pelos cristãos. Em honra pela vitória milagrosa, pois o número de muçulmanos era muito maior que o de católicos, o Santo Padre instituiu o dia 7 de outubro como a festa de Nossa Senhora do Rosário, em comemoração à vitória de Lepanto. Então, essa vitória de Lepanto se deu no dia 7 de outubro de 1571. Por isso que o mês de outubro é o mês do Rosário e o dia 7 de outubro é o dia de Nossa Senhora do Rosário. Então, o Papa instituiu a festa do Rosário no dia 7 de outubro. Né? E o mês do Rosário também, como mês de outubro, sendo o mês de outubro. Então, essa testemunho também é muito forte, né? Da Batalha de Lepanto, onde muitos muçulmanos queriam tomar a igreja, né? Roma e etc. E também eles já tinham tomado Constantinopla, né? Que era a capital da Turquia na época.
Então, muito bem, isso foi a nossa live de hoje sobre o Rosário, né? Semana que vem eu vou postar aí nas redes sociais qual será a nossa live. Na semana que vem ainda não tem um tema ainda, vou rezar direitinho e tudo, e depois ao longo dessa semana eu falo para vocês, tá bom? Então vamos rezar apenas uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que possa nos abençoar, né? Neste começo de semana. Está praticamente se iniciando a semana de novo, então pedimos a Nossa Senhora que nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos, salve Maria Imaculada, e paz e bem.